Sou até injusto eu abrir esse vídeo de pós-jogo da vitória do Fluminense por 2-0 em cima do Al-Ahly, garantindo a equipe brasileira na final do Mundial de Clubes, sem tocar no assunto de Martinelli e André, né? Porque falar sobre o André é chover no molhado, né? Mais uma partida que comprova como ele é, há pelo menos 2 anos, o melhor volante do Brasil, porque é o jogador mais completo na posição que hoje atua no nosso país, né? Impressionante a capacidade que o jogador tem para sair de pressão, para jogar com só um toque. No segundo gol do Fluminense, né, já no final da partida, ele dá para sair de pressão, jogando de costas, ele dá um tapa de letra para deixar o Martinelli em condições favoráveis para carregar, e depois a jogada se desenrola com a assistência do Martinelli, né? Já vou falar um pouquinho sobre o outro volante. Mas é impressionante, cara, o André como muda a bola de um corredor para o outro com muita facilidade, como faz a equipe do Fluminense jogar, como ele dá ritmo para a equipe, em alguns momentos, inclusive, joga como zagueiro para facilitar ainda mais essa saída de bola. Dificilmente esse jogador fica no Brasil para a próxima temporada, o seu destino deve ser sim grandes centros do futebol europeu. E se eu citei o André, partidaça do Martinelli hoje, acho que foi das que eu lembro a melhor partida que o Martinelli fez com a camisa do Fluminense. 2 atletas revelados nas categorias de base do clube, hein? 2 atletas de Xerém. O Martinelli que foi ganhando cada vez mais confiança, passou por momentos complicados no Flu, questionado por boa parte da torcida, assumiu a titularidade, cara, mostrou hoje por que tem que ser o titular ao lado do André, né? Não só pela assistência que ele teve, não só pela qualidade que ele tem também, que joga mais como um segundo volante, com um pouco mais de liberdade que o André para pisar na área, para chegar perto da área. Mas, cara, defensivamente também é um volante com muita capacidade para pressionar, para saltar a pressão, que a gente costuma chamar, né? De sair da linha de marcação, da linha de 4 de marcação, para avançar e dar o bote. É um jogador que tem uma noção de posicionamento muito boa. Fez uma partidaça hoje, cara. Foi, sem dúvida, o melhor jogador da partida. Claro que o prêmio foi dado ao André, mas, na minha opinião, o que o Martinelli jogou hoje é coisa para ele colocar no DVD dele. E no final da partida, inclusive, ainda foi coroado com a assistência para o gol do John Kennedy. Nino e Felipe Melo jogaram demais, né? O Nino também é chover no molhado. Ele, como o André, também não deve permanecer no futebol brasileiro na próxima temporada. Jogador alta prateleira, muita qualidade. Não à toa, os dois, inclusive, estão sendo convocados para a seleção brasileira, não só por conta do Diniz, não só pelo Diniz ter o conhecimento dos dois, mas pela qualidade, pelo que eles vêm atuando nos últimos 2 anos, né? Inclusive o Nino, a minha opinião, também é o melhor zagueiro do Brasil, aí, pelo menos aí o ano passado e esse ano. Mais uma partida excepcional do Nino, também com muito corajoso, muita coragem para jogar, sai jogando muito pressionado dentro da área. Claro que isso é potencializado pelo que o Diniz pede, mas com muita qualidade no passe, também fazendo a equipe jogar defensivamente com uma noção de posicionamento muito acima da média. E o Felipe Melo, com seus quase 40 anos, também fez uma excelente partida. Teve um errinho só que eu me lembro, assim, ainda no primeiro tempo, que a bola é jogada nas costas dele, ele calculou um pouco mal, assim, a jogada, mas não causou um perigo de gol. Mas, assim, dos 75 minutos que ele teve em campo, ele atuou demais também, essa dupla de zaga jogou demais. Nino e André são fora de série, né? Queria falar também do Fábio, mais uma partidaça, e que temporada ele vem fazendo, e que carreira esse cara tem, né? É decisivo em vários momentos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, agora no Mundial também. O Al-Ahly teve oportunidades para fazer gols, principalmente na primeira etapa, no segundo tempo também, ainda quando o placar estava 0-0, quando estava 1-0 para o Fluminense também, e o Fábio sempre esteve lá para fazer defesas importantes. E quando ele não estava, o Samuel Xavier tira uma bola que poderia ser um gol, né, no escanteio que a bola é resvalada no primeiro pau, o Samuel Xavier chega cortando assim no lado oposto da jogada, né, na segunda trave. Mas assim, mais uma partidaça do Fábio com mais de 40 anos, impressionante como ele tá catando, como ele tá sendo fundamental, né, nesse time do Diniz. É claro que
a equipe deu alguns espaços, mas antes de falar desses espaços que o Fluminense deu, eu queria fazer mais, né, destacar mais um ponto positivo, que é o John Kennedy, né, cara? É claro que eu não vou aqui querer falar de lado negativo do moleque, mas é impressionante como o Fernando Diniz conseguiu recuperar esse cara, como ele deu ainda mais confiança do que ele já tem. E o moleque é iluminado, né, velho? Fez o gol do título na final da Libertadores, agora fez o segundo gol que decretou a vitória pro Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. E é um jogador muito diferente, cara, que a gente percebe que quando ele entra em campo ele entrega algo diferente. Talvez não seja um centroavante, não vou dizer que é habilidoso, mas que faça firulas. Mas é um centroavante, cara, muito inteligente. Ele tem muita noção aí da área, tem a capacidade de finalizar com as duas pernas, dentro, fora da área. É um jogador também de alta prateleira. Mais um atleta formado em Xerém, né? Formado nas categorias de base do Fluminense. Martinelli e André, nascido em 2001, e John Kennedy, nascido em 2003, aí a base do Flu dando frutos, colhendo, né, os frutos, agora com o desempenho desses moleques. Passando isso, né, passando todos os elogios que eu dei, mais uma excelente partida do Fluminense, principalmente na segunda etapa, com bola, criando oportunidades, finalizando, incomodando, uma equipe muito corajosa, de praxe, né? O que a gente já conhece do trabalho do Diniz aí nesse Fluminense. Mas eu só queria destacar um ponto. E assim, todo mundo sabe que o Al Hilal é uma equipe muito organizada, muito bem treinada. Inclusive eu fiz uma análise tática com imagens e tal, mas infelizmente não consegui publicar por conta de direitos autorais. Mas, né, dando spoiler, é uma equipe muito organizada com e sem bola, que sabe atacar com mais paciência, mas também tem uma capacidade para jogar na velocidade, em transição, em contra-ataque, muito forte. E assim, eu acho que o Fluminense deu muitos espaços para isso acontecer. Beleza, em alguns momentos pecou na qualidade técnica, em outros parou no Fábio. Teve momento que também teve erro de tomada de decisão do atleta da equipe egípcia e o Flu não sofreu gol. Agora, contra o Manchester City, caso isso venha acontecer, provavelmente será, né? Eu não costumo falar impossível no futebol, não costumo falar nunca, nem sempre. Então não dá para eu dizer que é impossível o City não se classificar para a final. Mas é muito difícil que isso, né, não aconteça, que o Flu não enfrente o City nessa final do Mundial de Clubes. Então, caso o normal aconteça, né, caso o City chegue para essa final contra o Fluminense, eu acho que se o Flu der esse espaço, cara, desse essas transições, der esses contra-ataques pro City, vai ser fatal, cara. Porque aí dificilmente vai esbarrar na tomada de decisão, ou o jogador vai faltar qualidade para o jogador acabar bem a jogada. Dificilmente o City não vai ter isso. Ou o Flu vai ter que torcer pro Fábio fazer ainda mais milagres aí nessa final. Não sei se o De Bruyne joga, não sei se o Haaland joga, não sei se o atacante Doku joga. São três jogadores com uma capacidade de finalização fora do padrão. Principalmente o De Bruyne e o Haaland, né? O De Bruyne parece que tá voltando de lesão, o Haaland tá lesionado, o Doku também, enfim. Mas, de qualquer forma, mesmo que esses caras não joguem, o City ainda tem Julian Alvarez, ainda tem Foden, ainda tem o próprio Lewis, que é um moleque que tá chegando bem. Três jogadores de velocidade, tem o Bernardo Silva, que tem uma finalização muito boa. Tem o próprio Grealish, que também tem essa capacidade. Então assim, se o Fluminense der esses passos, provavelmente será fatal, cara. Então acho que tem alguns ajustezinhos para não sofrer tanto nessas transições. O Flu passou maus bocados com esse momento do jogo. É claro que eu imagino que o City vai ter muito mais a bola em comparação com o Al Ahly, né? Acho que vai tentar ser protagonista com a bola nos pés. Inclusive acho que o Fluminense vai esperar um pouquinho mais no primeiro momento. Não estou dizendo que o Fluminense não vai jogar, muito pelo contrário, até porque o modelo de jogo do Diniz é para isso. Mas quando o Fluminense tiver a bola e tiver paciência para construir oportunidades, vai ter que ter muito cuidado com essa transição do City, cara. Apesar do City controlar a partida com a bola nos pés, eles também sabem jogar em velocidade. Eles sabem jogar também em transição. Tem essa capacidade e tem jogadores para isso. Então acho que tem que ficar ligado, tem que matar a jogada, ou tem que haver um pé de pressão ainda mais forte. Não sei, cara, tem que encontrar algum jeito de impedir que isso aconteça.
Se acontecer, se o City tiver as mesmas oportunidades de contra-ataque que o Al-Ahly teve, vai ser muito difícil. Mas se fizer esse ajuste, cara, se o Flu conseguir estancar esse sangramento, eu acho que dá pra fazer, dá pra ter jogo, né? Acho que dá pra jogar, dá pra ser competitivo, acho que dá pra criar oportunidades. Se vai vencer, cara, isso é outra história. São vários fatores que envolvem o jogo de futebol. Pode ser que os jogadores do Fluminense não estejam num momento bom, ou pode ser também que os jogadores do City não estejam num dia bom, né, tecnicamente falando, e isso equilibra ainda mais o jogo. Mas é claro, a gente tem que destacar também o óbvio, né? O City, claro, chega com o favoritismo por todo o peso que tem de elenco e da questão financeira, mas o Fluminense vai para jogar. E eu acho, a minha opinião, é que se o Fluminense tiver num dia bom, cara, independente se o City não tiver, eu acho que vai ter jogo. Eu acho que o Fluminense vai jogar e vai criar oportunidades. Resta saber se vai impedir esses espaços para o Manchester City, o que não conseguiu contra o Al-Ahly, apesar da excelente partida que o Fluminense fez com a bola nos pés e apesar do resultado importantíssimo que garantiu aí o Flu na final e também dos 2 gols e não ter sofrido um gol, né, rapaziada? Concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.